Boa tarde. Começo por, em nome pessoal e do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, agradecer ao Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e ao Sr. Secretário de Estado da Transição Digital pelo amável convite para participar neste evento, em que se celebram os principais marcos do processo de transição digital em Portugal. O Plano de Ação para a Transição Digital foi lançado há um ano. E que ano foi este, que colocou as bases da nossa vida em comunidade à prova? Fomos obrigados a improvisar e a testar até ao limite leis, comportamentos, infraestruturas e instituições. Ainda hoje é difícil ter certezas no meio de tanta incerteza. Mas entre aquilo que foi possível aprender ao longo deste ano, há duas conclusões que podemos retirar com alguma segurança. Em primeiro lugar, uma mais óbvia, de que a pandemia acelerou o processo de digitalização da economia e da sociedade. É fácil compreender que a consequência mais imediata das restrições impostas à mobilidade foi tornar-nos a todos ainda mais dependentes da mediação digital para comunicar e para trabalhar. Em segundo lugar, uma conclusão talvez menos visível, mas não menos importante. A necessidade de, a par da digitalização, acelerar a reindustrialização do país, de modo a garantir que as empresas e os seus trabalhadores adquirem as capacidades individuais e coletivas e as tecnologias para fazer parte das rápidas transformações industriais em curso. Na verdade, estes dois processos estão ligados de forma quase umbilical. Felizmente, já lá vai o mito de que a transição digital representa uma aposta na dimensão imaterial contra a material, dos dados virtuais contra os bens físicos, ou que ela se faz sobretudo nos serviços em detrimento da indústria. Digitalização e reindustrialização são, afinal, complementares, como duas faces da mesma moeda. São-no organicamente pelas transformações tecnológicas que as caracterizam, mas são-no também porque ambos os processos, para transformarem de forma duradoura a sociedade e a economia, exigem a articulação entre a intervenção do Estado e a iniciativa empresarial, entre investimento público e privado, entre regulação inteligente e comportamento das empresas alinhado, de forma simbiótica, com os objetivos de desenvolvimento do país. Ora, para isto tudo precisamos de infraestruturas. Estamos habituados a pensar em infraestruturas apenas do ponto de vista tecnológico, isto é, material, físico. Mas esta perspectiva é redutora. Na verdade, qualquer processo de desenvolvimento envolve a interação entre três tipos de infraestruturas. Para além da tecnológica, temos a legislativa e a institucional. A infraestrutura legislativa é, regra geral, basilar. É através dela que o Estado dá direito de cidade a atividades económicas, permite o acesso a tecnologias, molda mercados e estimula a inovação. E um bom exemplo é o dado pelas zonas livres tecnológicas, já hoje aqui abordadas. Mas o desenvolvimento não se faz apenas de leis e de tecnologia. Faz-se de relações de parceria e de cooperação entre entidades diferentes que se comprometem com o desenvolvimento do país. Quanto mais sólidas forem estas relações, mais robusta será a infraestrutura institucional e mais capazes seremos de implementar transformações duradouras. Regressemos aos processos de digitalização e de reindustrialização. Para ambos será essencial uma tecnologia que, um pouco por todo o mundo, vai mudar o modo como nos relacionamos, aprendemos e trabalhamos. E como organizamos as fábricas, as escolas, os hospitais ou os portos. Falo da tecnologia 5G. Muitos estarão já familiarizados com os conceitos de carros autónomos, fábricas e portos automatizados, cirurgias remotas, produções agrícolas conectadas ou máquinas que conseguem aprender e pensar. Não é preciso ser um determinista tecnológico para ter a certeza que nos próximos anos um conjunto de mudanças vai impactar no cotidiano das famílias, mas sobretudo das empresas. Porque é no imediato nas empresas que estamos a pensar quando falamos de 5G. São as empresas que vão liderar a transformação digital do país e é nas empresas que a disrupção se prevê particularmente forte, seja ela tecnológica, organizacional, comercial ou laboral, ou, o que é mais provável, todas elas ao mesmo tempo. A infraestrutura legislativa que permitirá o desenvolvimento do 5G foi lançada o ano passado e ficará completa em 2021, com a aprovação da nova Lei das Comunicações Eletrónicas e que estará em discussão na Assembleia da República já neste mês de maio. É este enquadramento normativo que garante, em Portugal, que nos próximos 4 anos serão instalados pelo menos centenas de estações de base macro próprias e milhares de outdoor small cells próprias. Ficou assegurado, assim,
que parte destas infraestruturas serão instaladas nas regiões mais periféricas, como os municípios de baixa densidade e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, bem como em portos e aeroportos, hospitais e centros de saúde, universidades e outras entidades do sistema científico e tecnológico nacional. As mesmas infraestruturas deverão também ser instaladas em parques industriais e em áreas de localização empresarial, permitindo-lhes assim o recurso a serviços compatíveis com 5G, como os serviços da banda ultra rápida, com vista à conectividade gigabit, baixa latência ou serviços de comunicações máquina a máquina. E aqui entramos no domínio da infraestrutura institucional. Dela faz parte o Estado, que, disponibilizando um dos seus mais preciosos recursos, o espectro nacional, estabeleceu objetivos e metas de investimento e de cobertura, moldando a forma como a sociedade se apropria da tecnologia. Fazem também parte desta infraestrutura, naturalmente, os operadores de comunicações eletrónicas, obrigados a apostar num contexto de grande incerteza e quando se confrontam com as especificidades de uma nova tecnologia que requer um investimento exigente. Parceiros são também as autarquias locais, que serão chamadas a trabalhar no desenvolvimento das redes, com os incentivos para atrair empresas e, dessa forma, gerar emprego e garantir uma melhor qualidade de vida para as suas populações. Por fim, são parte desta infraestrutura institucional todos os que integram o ecossistema tecnológico nacional, onde se incluem os fornecedores de equipamentos, de software, de aplicações e vários implementadores. Todos sabem que se abre aqui uma oportunidade para os inovadores que, como no passado, saberão explorar o campo de aplicações que o 5G vai oferecer. Mas a necessidade de alinhamento entre interesse público e privado e de parcerias credíveis para a transformação em grande escala não é de todo específica do 5G. Falemos de cabos submarinos, de centros de dados ou de redes de nova geração. Todos estes exemplos de investimentos, uns que estão a acontecer, outros que estão a ser planeados para um futuro próximo, exigem uma grande simbiose entre setor público e privado e entre o nível local e central de poder, em nome de objetivos mobilizadores do país. Não queria terminar sem referir um último ponto relativo ao tema das desigualdades. Habitualmente, falamos das desigualdades entre cidadãos, e estas preocupam bastante o Governo, para quem é necessário garantir níveis mínimos de acesso às comunicações e dar oportunidades para que os cidadãos aprendam competências digitais cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. Aqui, a tarifa social da internet, medida que o Governo implementará muito brevemente, representa um passo importante no caminho de uma maior inclusão digital. Mas cada vez mais hoje falamos de desigualdades entre regiões e cada vez mais nos impomos a nós próprios, decisores públicos, a obrigação de atender às necessidades de quem vive em áreas excluídas das dinâmicas que concentram a produção de riqueza nas grandes zonas urbanas. É verdade que a transição digital traz a promessa da deslocalização de tarefas e atividades para territórios de baixa densidade, mas aqui o investimento público é essencial, porque só este pode chegar a locais e pessoas que as empresas não têm interesse económico em servir. Porém, é das desigualdades entre empresas que queria falar. Elas devem merecer a atenção das políticas públicas, em particular quando falamos de uma economia tão dual como a portuguesa. No caso do 5G, a dimensão das empresas, o setor em que atuam e a sofisticação dos bens que vendem ou dos serviços que prestam podem condicionar decisivamente a capacidade de estas se apropriarem da tecnologia e crescerem com ela. Assumindo que as grandes empresas não desperdiçarão as oportunidades que o 5G lhes abre, é para o Governo muito importante garantir que as pequenas e médias empresas não perdem o comboio desta transição. Devemos, assim, procurar garantir que o 5G traz uma democratização das oportunidades entre empresas. E devemos incentivar que estas, grandes e pequenas, possam trabalhar juntas, para que as primeiras possam arrastar as segundas e que as pequenas possam organicamente crescer e transformar-se, elas próprias, em grandes empresas. Todos estes esforços são essenciais para os processos de digitalização e de reindustrialização e para o objetivo que lhes é comum: permitir graduar o perfil da nossa economia, tornando-a mais diversificada, mais sofisticada e capaz de captar maior valor acrescentado, para poder pagar melhores salários aos nossos trabalhadores e garantir maior bem-estar aos nossos cidadãos. Muito obrigado.